Cristão. Sou cristão, vivo num país majoritariamente cristão. Essa é a maior nação católica do mundo. É um país de católicos, um país de evangélicos, um país de espíritas e de ateus, alguns que querem criar seus filhos e ver sua família ser criada nos moldes de Deus, macho e fêmea. Nós estamos vivendo nesse momento, um momento sensível, terrível, de um ataque sistemático, organizado contra a família. Deputado Alan. Esse ataque sistemático é o texto próprio do Karl Marx. Na sua tese, quando começou a discutir o comunismo para o mundo, destrua a família, destrua os seus valores, exponham as crianças, erotize as crianças, mostre às crianças a bestialidade, o sexo com o animal, a zoofilia, mas o termo mais correto é bestialidade. Mostre elas, homens, 2, 3 homens abusando de uma só criança, conjunção carnal, desmoralização. Faça isso, exponha o nu, e aí sim destruiremos esses valores. Diz eles, o grande problema da sociedade é a família, porque eles detêm o patrimônio. Destrua a família, aí o Estado vira Deus, distribuiremos renda. Isso é um assinte contra a natureza de Deus. Alguns dizem de forma hipócrita, e alguns senadores, alguns deputados federais, alguns políticos e alguns jornalistas esquerdopatas, é preciso separar a religião de política. Separar o quê de quê? É possível separar um homem das suas convicções? Claro que não. Alguém pode me separar das minhas convicções? Jamais. Estamos vivendo dias do assinte organizado. O que é o assinte organizado? Veja sistematicamente essas exposições. Essas exposições onde os nossos filhos sistematicamente foram arrumados, crianças de escola, para serem levados, senador Zé Medeiros, para essas exposições, para ver coito de homem com animal, de abuso de criança, sistematicamente acontecendo em lugares diferentes, de forma coordenada, como um ataque terrorista, como homens-bombas explodindo de forma imoral em algum lugar nos museus, patrocinados aí pelo Santander, patrocinado pelo Itaú, e alguns fazendo... E isso nós precisamos tomar providência. Se eles são tão ousados para fazer o enfrentamento, nós aqui não podemos nos calar. Se eles não têm vergonha de tomar esse tipo de posição, porque nós é que vamos nos envergonhar do evangelho que cremos e pregamos? Não, jamais. Vejam só. Em nome da arte, um grupo de artistas, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, os mais expressivos, e alguns mais jovens, e penso que alguns embarcaram com medo de perder alguma inserção numa grande emissora, e que os pais devem estar morrendo de vergonha, dizendo que isso é cessear a liberdade e a censura. Censura de quê? Censurar a arte? Em nenhum momento falamos disso, não tocamos nem em nome de arte. O que é censurar a arte? Censurar a arte como e onde? Em qual lugar? Censurar a arte? A arte é pintar, a arte é escrever, a arte é cantar, a arte é ser um escultor, um artista da bola, seu Pelé, seu Neymar, o seu Romário, aqui dessa casa, aliás, um grande parlamentar. A arte é fazer 1000 gols, né, Romário? Arte. Não falamos em arte? Continue fazendo arte. E se alguém for censurar a arte, nós estamos com vocês. Aí fizeram aquele gesto, botando a mão na boca, comandados pelo senhor Caetano Veloso. Essa gente que fez fortuna em cima da Lei Rouanet. O suor do povo e cobrando ingresso com o suor do próprio povo. E aí um homem, bulinando, deitado, sendo tocado por uma criança.
incentivado pela mãe. Quando você lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê que parece que é o script invertido daquilo que eles estão fazendo. Pedofilia é crime, e é crime hediondo, e eu sou o relator dessa lei, que foi sancionado pela própria Dilma, que é de esquerda. O texto prevê tudo aquilo, e para a mãe prevê uma pena maior, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, quem leva, quem incentiva, quem conduz. O texto fala em teatro, peça, representação, apresentação. O texto fala em contracenar. A criança contracionava com o homem com o pênis para fora. Então, se aquela cena do museu fosse feita num quarto fechado, o vizinho seria preso em flagrante porque seria pedofilia. Não foi porque foi no museu? Eu pergunto, por que a senhora Fernanda Montenegro, com todo respeito a essa atriz, que sempre respeitei, por que a senhora, chegando aos 90 anos, eu acho que sim, a senhora não faz um nu, se deita em algum lugar e convide jovens para bulinar? Não seria arte? Por que o senhor Caetano Veloso não faz? Não seria arte? Por que vocês não fazem isso? Se chama os vizinhos, os filhos dos vizinhos do condomínio onde vocês moram. Chame os netos dos outros. Vá à rua e pegue os filhos do pessoal do tráfico e leve lá e veja se eles vão achar bacana. Não vão, e vocês não têm coragem. Não tem coragem. Ninguém está cesseando arte. Essa palavra não falamos até porque isso não é arte. Aí, nesse mesmo museu, porque nós estamos vivendo um dia, momento, senador Eduardo, de cristofobia. Eles nos odeiam porque somos cristocêntricos, o centro é Cristo. Dias de catolicofobia. Dia de ódio aos católicos, à fé católica. Evangelicofobia, espiritismofobia. Eles são os artistas, eles têm a voz. Eles só não entenderam que antigamente só tinha uma mão. Depois da internet ficou via de mão dupla. O povo fala. Imaginem a arte. Vou mostrar a arte. Me mostra aqui esse pilantra. Mostra esse pilantra aqui. Com a imagem de Nossa Senhora. Eu gostaria que esse plenário tivesse cheio de católicos. Cadê os senadores que se elegeram com o voto dos católicos, senador? Convidei os deputados federais, onde eles estão? Que se dizem católicos, que se benzem. Aqui estão representantes. Isso aqui podia estar lotado hoje. Isso aqui é arte. É uma imagem de Nossa Senhora no pênis dele. Olha aqui, isso é uma imagem de Nossa Senhora. Isso aqui é um símbolo caro da Igreja Católica para os católicos. É um símbolo sagrado para os católicos. Eu não sou católico, eu sou evangélico. A minha mãe, senador Cidinho, a minha avó já foram católicos. E eu era pequenininho quando via minha avó devota. Símbolo sagrado está aqui no pênis desse pilantra. E depois ele entra para fazer a arte manha dele e rala ela no ralador. Vilipêndio. Um vilipêndio. E depois joga o pó no pênis. Nós não podemos aceitar isso, não. Nós aqui vamos ficar calados? Nós temos que ir para a rua. O Peru foi para a rua. O Chile foi. Colômbia foi. É por isso que eles querem escola com partido. É para fazer isso com os nossos filhos. Nós não podemos nos calar diante de ideologia de gênero. É isso que eles querem. Católicos, reajam. Família, evangélicos, espíritas, família, são os nossos filhos. Preste atenção. A Rede Globo não precisa de mim. Eu sou um só.
é um telespectador a menos. Mas eu posso. Televisão é controle remoto. Eu posso não assistir. O que faz mal à minha família, o que faz mal aos meus filhos, a minha fé. Mas ela não precisa de mim. Homo não precisa que eu compre. Eu só sou um consumidor. Se eu deixar de comprar homo, pode fazer falta. Eles não vão nem perceber. Se eu deixar de comprar close-up, se eu deixar de comprar perfume no Boticário, eu só sou um. Eles querem patrocinar essa bandalheira, mas eu com você somos dois. Você e mais um, somos três. Vocês três e nós somos quatro. E nós revelaremos a nossa indignação diante dessa aberração. Seria importante que aqui eu estivesse falando de quê? De esgoto, de rio, importante. De calçamento, de asfalto, importante. Mas o importante são as pessoas. E não existe pessoa sem família. Não existe pessoa sem gestação. Não existe ser humano para andar em ponte. Não existirá homem nem mulher para tomar conta da Amazônia sem gestação. Eu gostaria de pedir à minha assessoria jurídica que fizesse uma representação contra a direção de comunicação dessa casa. E farei uma representação criminal. O que vocês estão fazendo é criminoso. Vocês são servidores públicos. Isso aqui está na exposição. Isso aqui está na exposição. Isso aqui está para as crianças verem. Isso aqui está na rede social. Eu vou representar contra vocês. Vou representar contra vocês. E vou representar contra vocês todos. 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 Nós não podemos nos calar. Se queremos uma sociedade sadia, se queremos ter homens e mulheres sem violação mental, moral, psicológica ou espiritual, nós temos que lutar nesse momento, porque é uma orquestração.